Olá, meu nome é Renata Palandri Segulo, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e hoje eu vou apresentar o resultado parcial da minha pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Montpellier. O título da minha apresentação é A Luta do Lharzac entre Medicinas Alternativas e Ecologia, e o objetivo, então, da minha pesquisa é investigar manifestações e interesses sobre saúde durante a luta do Lharzac. O Lharzac é uma região francesa que se localiza no sul, mais precisamente no departamento do Aveyron, região Occitanie, e que é conhecido até hoje por abrigar a criação de ovelhas para a extração do leite e destinação de produção do queijo Roquefort. Esse contexto investigado por mim, então, é o contexto da luta do Lharzac, que aconteceu entre 1971 e 1981 e que foi motivada pela manifestação do governo francês em 1971 em realizar um projeto de desapropriação de terras dos camponeses da região do Lharzac para a ampliação do campo militar que existe na região desde 1902. Então, em 1971, existe o anúncio por parte do Ministério da Defesa francês de ampliação dessas terras através da desapropriação dos camponeses. E em 1972, a gente tem um marco do movimento que vai ser o Sermão dos 103, que foi o juramento de 103 camponeses, dos 107 em vias de desapropriação, em não vender as suas terras para o governo, para o exército, e também em conduzir uma resistência não violenta. Então, eles vão ser bastante influenciados pelo movimento de não violência que já existia na região e também na França, né? E também inspirados pela sua tradição católica. Então, essa vai ser a base do movimento. Porém, a gente vai ter a vinda de vários militantes e simpatizantes de toda a França, através principalmente da criação dos comitês Lharzac. Então, as pessoas de diversas regiões, elas vão até o Lharzac ou para auxiliar o movimento ou mesmo para se instalar, muitas vezes até permanentemente. E dentre as várias estratégias não violentas, uma delas vai ser a realização ou a construção de associações e grupos que vão se localizar em regiões, justamente as regiões o exército tinha interesse em desapropriar. Então, era uma maneira, ao mesmo tempo, de garantir ou de tentar garantir a posse da terra, mas de animar, criar uma animação, uma mobilização em torno da luta. Então, dentre esses vários grupos, eu vou analisar um grupo, uma associação que vai se chamar Lharzac Université e que vai ser criada em 1975. Então, a partir dessa criação, a gente tem essa criação como um marco do, do interesse de intelectuais franceses na luta do Lharzac. Então, é um momento que marca o estabelecimento desses intelectuais no movimento. Lharzac Université, ela vai ser criada então em associação camponeses e universitários, e aí principalmente com o auxílio de um historiador que se chamava Jean Chenot, que era militante maoísta e trabalhava na Universidade Paris 7. E ele e vários outros universitários de vários campos, como
medicina, então o campus da saúde, mas também geógrafo, filósofos, medicina veterinária, eles vão se aliar e, ao criar essa associação, vão ter o interesse em promover a orientalização do saber, ou seja, eles queriam retirar o saber de uma instituição muito fechada, que era a universidade, e também das escolas, para que ele pudesse ser partilhado junto aos camponeses, dentro de uma perspectiva maoísta, né? Então, a gente tem a criação da Universidade de Larzac Université em 1975 e em 1976 a gente tem a realização de vários estágios, formações, cursos, palestras e dentre essas várias formações, essas várias ações, eu destaco aqui um estágio que vai falar bastante sobre o que é que eles discutiam a respeito de saúde no Larzac. E quais eram os interesses da comunidade em relação ao tema. Então, esse estágio ele vai ser feito em 4 sessões e ele vai se chamar, ou melhor dizendo, ele vai ser conhecido como estágio de Cressel, mas o título vai ser os produtos químicos, os medicamentos, a energia, uma ameaça à vida cotidiana. Então, pelo título, a gente já percebe que, em primeiro lugar, nós temos uma aliança entre saúde humana e saúde não humana, né? Ambiental, podemos dizer assim. E temos também uma relação de desconfiança bastante grande em relação aos produtos químicos, então a crítica vai à indústria química e todos os seus produtos, como medicamentos, energia nuclear, vai ser também reputada como uma energia que vai gerar dejetos, né, perigosos para a vida cotidiana, como eles dizem, né, e a agricultura química. Então a crítica vai para esses produtos, né, que não são, entre aspas, naturais. Então eles são vistos como causadores de doença, não só humana. E essa relação ela se dá com a vida cotidiana, quer dizer, o próprio título vai trazer como elemento principal o protagonismo de cada um no seu cotidiano, agindo em torno da saúde. Tá? Então, essas 4 sessões é interessante perceber que elas vão girar em torno de questões bastante amplas, né? A primeira vai se chamar vacinas e medicamentos. A segunda, poluição, o Tarn, rio ou esgoto. O Tarn era o rio que passava na cidade de Cressel, mas também em Milhaud, que é a cidade maior da região e que era vizinha a Cressel. No outro dia, o debate foi energia, e aí principalmente a relação entre energia nuclear, saúde e doença, e a possibilidade de construir outras energias, ou como eles falavam no momento, energias doces ou energias suaves, como a geotermia, energia eólica, solar. E no último dia o tema foi adubos, cultura química versus cultura orgânica. Então se debateu o uso de pesticidas, adubos químicos e como é que era possível construir uma agricultura orgânica sem o uso desses elementos. A primeira crítica que foi emanada do público recolhida pela pessoa que fez o relatório vai ser em relação ao médico. Então a gente não sabe quem foi esse médico, eles descrevem como um médico exercendo na cidade de Milhaud, mas a crítica está relacionada à forma autoritária como ele vai proceder às respostas das questões do público. Então eram sessões que eram feitas em torno de questões e respostas. As questões nós a temos e elas são bastante interessantes e elucidativas em relação ao interesse sobre saúde na região, que foram: a vacinação obrigatória é justificada tendo em conta os riscos que ela comporta?
Os medicamentos são sempre necessários para curar? As 20.000 especialidades existentes em farmácia são úteis? Não poderíamos diminuir esse número? O que pensar dos curandeiros homeopatas e acupuntores? Então, a primeira observação que eles fazem é que essa última questão, que é muito relativa às medicinas alternativas, assim chamadas na época, ela não tinha sido respondida de forma satisfatória, que o médico ele tinha feito a amálgama entre esses terapeutas, homeopatas, acupuntores, curandeiros, com a ideia de charlatanismo, e isso não tinha agradado ao público. E que ele não teria, através dessa relação autoritária, respondido às questões satisfatoriamente. E que teria, segundo eles, abre aspas, perdido a oportunidade de discutir a questão da responsabilidade de cada um a respeito de seu corpo, sua saúde e suas doenças. Então aqui fica muito marcada a ideia de protagonismo que está presente nas medicinas alternativas e é buscada por essas pessoas que eram ou simpatizantes do movimento ou militantes. Então, essa relação entre protagonismo na vida política e protagonismo na sua própria vida cotidiana, através de decisões relativas à saúde e ao meio ambiente, está muito presente. E também a gente percebe a relação entre saúde como um aspecto que deve ser tomado de forma global. Então, as outras discussões relacionadas à energia e a crítica a tudo que era artificial, entre aspas, e que vai ser produzido pelo ser humano através da indústria química e através da energia radioativa, que era algo muito, da energia nuclear, muito discutido na época na França, vão ser retomados e vão ser criticados. Né? E vai haver a manifestação clara por encontrar outras alternativas. Então, essa ideia de alternativa, ela vai extrapolar o nível de saúde humana para a ideia de saúde ambiental, mas também, claro, para a ideia de organização social, uma vez que na luta do Lázak outros tipos de organização e de gerência em relação à terra vão ser propostos. Então, para concluir, uma vez que eu não tenho mais tempo, eu gostaria de destacar que através desse microcosmos que vai ser essa ação de um grupo na luta do Lázak, a gente percebe o quanto as questões relacionadas ao meio ambiente e que depois vão ser transformadas em questões ecológicas, né? É importante destacar que não existia aqui um movimento de ecologia política no Lázak nesse momento, mas a gente vai ver que essas questões que vão estar presentes no universo francês, e a gente pode extrapolar para outros contextos também, elas vão se unir muito, vão se relacionar muito com a busca por outras medicinas que não são a biomedicina. E no Lázak elas vão estar presentes principalmente por conta da presença de militantes urbanos, né, que vão até esse meio rural e vão dar o seu apoio às lutas dos camponeses. Então é um momento em que essa troca de experiências também se faz através do assunto saúde e meio ambiente.